A Bíblia nos conta a história de dois malfeitores que foram condenados com Jesus. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. E essa história é contada em Lucas, no capítulo 23, versículo 39 ao 43. A história diz que um deles se chamava Dimas. Veja bem, em Isaías capítulo 53, 12, ele fala de uma profecia que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Essa profecia se cumpria ali no Calvário, quando Jesus era condenado e crucificado entre ladrões, entre criminosos. A Bíblia também conta, quero te chamar a atenção para outro malfeitor, outro criminoso também. A Bíblia diz o nome dele: Barrabás. Barrabás estava sentenciado à morte, morte de cruz, por seus crimes. A Bíblia diz que ele era assassino e ele estava condenado. E a população, por causa de um costume que na Páscoa era perdoado um malfeitor e o outro era condenado, ali Jesus toma o lugar de Barrabás. A multidão grita: liberta Barrabás, e crucifica Jesus. E Jesus é crucificado na cruz que foi confeccionada para Barrabás. Jesus morre a morte que era para Barrabás. Barrabás representava toda a humanidade ali naquela situação. Os outros dois ladrões, a Bíblia não fala, mas é provável que eram amigos, que eram colegas de Barrabás. A Bíblia diz que os dois eram criminosos. E os dois, naquela situação de crucificação, blasfemavam, como todos que estavam ali ao redor. Muitos que estavam ali ao redor blasfemavam, dizendo: se é Cristo, se é realmente o Messias, desce da cruz, salva-te a ti, salva a nós também. Eles só olhavam o que estava acontecendo no mundo físico. Em algum momento, um dos ladrões olha para Jesus com um olhar diferente. Seu olhar agora ultrapassava esse mundo físico para um olhar de eternidade. E ele vê em Cristo ali ensanguentado, em Cristo numa situação de vulnerabilidade, aonde como um homem comum escorria sangue do seu corpo. Ele sentia dor, ele estava condenado à morte, era fato que em alguns minutos ele iria morrer. Dimas olha para Jesus e ultrapassa o olhar físico, ele passa a olhar a eternidade e vê nele Cristo, Messias, o Salvador de sua alma. E mesmo diante da morte, ele se arrepende de seus pecados, de seus crimes, e crê na inocência de Jesus, porque ele diz para o outro do lado: olha, nós merecemos essa condenação, porque somos criminosos, mas este não, este é inocente. E ele também crê no reino que Jesus pregava. Ele crê em Jesus como rei, crê em Jesus como Messias, crê em Jesus como inocente. Ele crê no reino e diz, ou ele crê no reino e clama a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diante da palavra, da resposta de Jesus, é nítido que o arrependimento no coração dele foi genuíno e verdadeiro. 3 criminosos, 3 malfeitores, 3 situações e finais diferentes. Em que situação você quer estar? Fato é que se você me ouve nesse momento, estamos como Barrabás. Você está como Barrabás. Jesus tomou a sua cruz. Agora você tem uma chance de reconciliação. Mas se ainda está na dúvida, eu quero te fazer um convite. Como os outros 2 ladrões na cruz, o final de sua vida era chegado ali naquele momento. E em algum momento final de sua vida vai chegar. E não temos a capacidade de saber o dia. Então eu quero te fazer um convite. Amanhã pode ser muito tarde. Se você ainda não se decidiu, eu te convido a olhar para a cruz como o ladrão arrependido olhou para a cruz. Viu ali naquele ato de justiça, naquele ato de amor, ele viu o Salvador de sua alma. Olhe para a cruz e veja em Jesus a chance eterna de se reconciliar, de voltar à comunhão que foi perdida lá no Éden.
Deus visitava Adão e Eva todos os finais de tarde, conversava com eles face a face. Como era lindo, intenso e sobrenatural aquela comunhão. E Jesus, naquele ato de amor, ele nos chama de volta para o jardim. Nos chama de volta para a comunhão com o Pai eterno. Amanhã, meu amigo, pode ser muito tarde. Decida hoje correr para os braços de Jesus e olhar para a cruz com um olhar de arrependimento genuíno, reconhecendo seus erros e sabendo que não há outro caminho a não ser Jesus. A paz, fique com Deus.